Nosso quadro Falando Espiritismo hoje irá abordar o tema a importância da educação do espírito na erraticidade, ou a importância da educação do desencarnado no plano espiritual. Primeiro, erraticidade, algumas pessoas acreditam que o nome faz jus a alguma coisa errada, né? Mas não é bem assim não. Sinônimo de erraticidade, meus amigos, é plano espiritual, né? Mas vamos lá. O espírito errante, o que é um espírito errante? É o espírito no intervalo de suas encarnações. Entendem? Quando ele está aqui, o espírito é uma alma encarnada. Ao desencarnar, ele se torna um espírito errante. E nesse intervalo das encarnações, onde é que ele permanece? Na erraticidade, no plano espiritual. Entre uma e outra encarnação, o espírito pode ter uma reencarnação instantânea, não é? Nós sabemos que as encarnações podem ser instantâneas, compulsivas ou ainda demoradas quando aqueles que têm capacidades permanecem um longo período na erraticidade, no plano espiritual, aprendendo mais um pouco tudo aquilo que ele tem que aprender para quando aqui retornar, executar, e essa execução tem que ser bem feita, né? Mas também nós vamos ver que nem sempre essa execução aqui nós conseguimos fazer com que ela seja bem realizada, digamos, 85%. É muito difícil, e também no estudo de hoje nós iremos abordar alguns fatores que fazem com que esse acerto encontre alguns empecilhos. Mas vamos lá. Ou melhor, o espírito pode ter uma reencarnação instantânea ou se delongar no mundo dos espíritos. Essa situação depende muito da necessidade do espírito em reencarnar. O espírito no estado da erraticidade pode delongar-se por muito tempo, poderemos dizer que tempo na erraticidade varia de horas a milhares de séculos. O espírito, nesse estado, pode aperfeiçoar-se estudando, buscando aprender e evoluir. Inclusive, existem muitos espíritos que pedem para que possam ficar mais tempo no plano espiritual para concluir estudos que não conseguiriam executar quando encarnados. Então, a educação no plano espiritual, ela existe, é uma das mais importantes, porque no estado de espírito nós temos recursos e condições que, quando encarnados, nós não temos esses recursos e essas condições 100%, não é? Agora, uma pergunta, ainda sobre a erraticidade. Os espíritos instruem-se buscando estudar seu passado, tentando aperfeiçoar. Observam todos os lugares por que passam e ouvem conselho dos espíritos mais elevados. Também mantém conversação amistosas com espíritos mais esclarecidos. A erraticidade não é um estado de inferioridade do espírito. Há muitos espíritos evoluídos que estão na erraticidade. Por exemplo, também acredita-se que o nome só seria um lugar pertencente a espíritos inferiores. Não. A erraticidade como parte, ou melhor, como de fato sinônimo de plano espiritual, nós iremos perceber que nesse plano espiritual, chamado também de erraticidade, vai haver espíritos de todas as ordens e graus, né? Não só os inferiores, mas os superiores e os elevados. Há um tipo de espíritos que não pertence diretamente a essa erraticidade. São os espíritos chamados puros, né? Que já pertenceram, por já ter atravessado e passado por determinados diferentes graus e escalas, qualidades de espíritos. E hoje, por serem puros, não mais pertence a ela, embora possa estar nela, ok? Então percebemos que, né, na erraticidade, o espírito ele tem estudos, né? Nós vamos ver muito bem sobre isso, de espíritos estudando,
Por exemplo, um médico está lá estudando medicina para quando chegar aqui aprimorar a medicina que já existe. Nós vamos ver muito isso, por exemplo, nas obras do André Luiz. Nós vamos ver isso no filme Nosso Lar, né? Que é uma referência ao livro. Nós vamos ver isso na Vida Continua, que também é outra referência a um dos livros do André Luiz. Então, tudo isso a doutrina espírita tem nos explicado e nos trazido a lume, que de fato é verdade. Os espíritos se instruem no mundo espiritual, né? Para perceber de uma da melhor maneira possível o que ele tem que aprender de fato lá para quando aqui chegar a executar, né? Seja em favor dele próprio, seja por causa e por conta dos seus resgates de vidas passadas, seja também por conta de aprimorar determinados segmentos da sociedade em prol da humanidade como um todo. Então, muitos cientistas estão lá estudando ciência, né, para quando chegar aqui aperfeiçoar a ciência já existente. Por isso que tudo é progresso, né? E um dos motivos do progresso acontecer e existir, sempre o homem está descobrindo fórmulas, descobertas e um monte de coisa, é por conta desse aprendizado antes no plano espiritual. Aí chegando aqui, muitas vezes ele diz: eu tive uma inspiração. Eu estava fazendo determinada coisa assim, me veio uma forte intuição que dizia: faça de outro jeito. E eu lembrei. Lógico, são vestígios, né, de tudo aquilo que ele aprendeu na vida espiritual, que está no seu subconsciente, quando muitas das vezes é o próprio espírito, os próprios espíritos, os seus mentores que estão ali soprar as ideias. Seria a educação dos desencarnados mais fácil que a dos encarnados? Olha, meus amigos, eu não tenho dúvida. E vou aqui pontuar o porquê que é mais fácil aprendermos as coisas lá. E porque também, mais lá na frente, nós vamos saber porque também é tão difícil de executar as coisas aprendidas lá cá. Eis a resposta. Primeiro, como o desencarnado vê manifestadamente o que se passa e os exemplos terríveis da vida, compreende mais rapidamente o que lhe dizem e recomendam. Ou seja, o espírito ele não está mais sobre o véu do passado, o esquecimento do passado, que é uma benção, não é verdade? Então, desencarnado, ele percebe os caminhos tortuosos que ele andou, ele vê com muita clareza as consequências desse caminho, não só em relação a ele, mas a outros, e nisso ele procura, tem o remorso, logicamente, então ele procura estudar cada vez mais e aprender, né, com os mentores espirituais da vida maior, como não mais chegando aqui, quando estiver novamente reencarnado, proceder da mesma maneira, mas proceder de uma maneira contrária, de uma maneira que na primeira vez não foi possível ele trilhar. A diversidade amadurece o pensamento. É o que se dá com os espíritos, que veem de perto as consequências de seu passado, o que não ocorre com os encarnados, envolvidos que estão pelas ilusões e quimeras da existência corpórea. Isso é bem verdade, é o que eu estava dizendo antes. Como desencarnado, ele vê o todo, ele tem a capacidade de ver o todo. Nós, como os encarnados que estamos, não temos. Por exemplo, como desencarnado, ele não só pode aconselhar outros, como ver até onde aquele outro vai, se vai seguir seus conselhos, aquela coisa toda. Como encarnado, eu não posso ter esse total controle sobre o que eu digo para as pessoas em relação aos conselhos que eu dou a ela. Eu não sei se elas vão seguir à risca aquilo que foi dito, ou se elas vão fazer de um modo diferente, ou se elas vão fazer da maneira que elas bem interpretaram, né? Então veja que como encarnados, nossos recursos é, é, são muito poucos. Como desencarnado, não. Há mais uma amplitude desses recursos, e então, se tem amplitude de recursos, tem mais consciência de tudo, né? Terceiro, entre os encarnados, uns e outros são arrastados pela vida mesma,
ao passo que os desencarnados veem, escutam e se arrependem com melhor vontade. Isso é interessante. Muitos encarnados se deixam levar pela vida, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É bonito, é uma licença poética, mas não pode ser assim, porque o homem ele tem que ter controle da sua vida, ele tem que ser o arquiteto constante do seu destino. E isso tudo aliado às escolhas que ele faz, né? Agora, essas escolhas, ele tem que levar em conta tudo aquilo que ele prometeu e se comprometeu na vida espírita para quando aqui chegassem, colocassem em prática, né? Então a gente percebe que são poucos que conseguem. E a criatura, quando desencarnadas, por ela não perder esse ela não ter tido afetado a sua consciência, em parte, né, vamos assim dizer, tudo para ele é mais fácil. Ele compreende as coisas com maior grau, né? Porque ele não está sobre o esquecimento do passado, ele não está sofrendo por conta de nenhuma. Ele não está sofrendo ainda a influência da matéria orgânica, que também, para alguns, tem os seus, apresenta seus obstáculos, tudo isso. Então percebemos que sim, na vida espírita, que é a vida espiritual, a educação se faz mais fácil, até por conta do entendimento. Os desencarnados, aos quais a matéria não mais impõe suas leis e não mais fornece meios de satisfazer seus maus apetites, e por isso não têm mais desejos inconfessáveis, são mais aptos a aceitar os conselhos que lhes são dados. Sobre o item quarto, eu faço aqui um parêntese. É bem verdade que todos os desencarnados, não mais, por não ter mais a matéria, o corpo físico, eles não têm, eles não têm que passar por determinadas situações, porque não tem mais o corpo. Mas alguns ainda têm os apetites maus, têm as impressões, as sensações, mas por conta da sua vida, que quando encarnado foi desregrada. Então o que acontece? Ele não tem o corpo, mas ele tem a necessidade. Ele não se curou de suas viciações, seja do fumo, do álcool, da droga, do sexo, da comida, da luxúria, seja o que for. Ele vai começar a obsediar alguém que tem um corpo. Daí é que nasce a maioria das obsessões. Quando não são obsessões de resgates de vidas passadas. São a maioria das obsessões, as chamadas simples, começam dessa maneira. O espírito ainda guarda no seu perispírito as mais sensações, as mais viciações e procuram ainda se valer dela. Então, não tendo o corpo, ele vai procurar um encarnado. Agora, o desencarnado que já passou por um remorso, que realmente, honestamente está arrependido, aí é mais fácil também. Ele não vai obsediar ninguém, pelo contrário, né? Ele vai até ajudar as pessoas que estão sendo obsediadas a não mais ficarem. Porque é aquela coisa que eu digo, no mundo espírita, no mundo espiritual, o desencarnado tem noção de tudo, de uma maneira mais completa. E ele também quer ser um servidor. Não basta ser um servidor apenas quando encarnado, como desencarnado também. Até porque quando desencarnado, ele, por não mais sofrer nenhuma lei da matéria, ele pode estar onde ele bem entender e onde bem ele possa estar, né? Aqui nós temos vários obstáculos para estar onde queremos estar. Como o desencarnado não, ele se comunica na velocidade do pensamento. Então a ajuda dele, e não só na questão do aprendizado dele, da aprendizagem, é mais fácil. Um dos obstáculos, e não é tão obstáculo assim, é o esquecimento do passado, e sobre isso nós vamos entender aqui. Porque muitas pessoas acreditam que nós não devíamos vir com o esquecimento do passado, que isso atrapalha. Será que atrapalha mesmo? Vamos ver a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos no Livro dos Espíritos e, consequentemente, vamos ouvir e ler a resposta todos juntos. 393, Kardec perguntou o seguinte aos espíritos:
Eu digo que boa parte dessa pergunta, são várias perguntas, uma dentro da outra, né? Muitos da gente faz. Kardec fez todas elas. E vamos ver a resposta dos espíritos. Mas vamos ler o que Kardec perguntou aos espíritos em relação ao esquecimento do passado. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fosse para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? É perguntas fortes, né? E que todos nós, muitas das vezes, sem o conhecimento espírita ou no início do conhecimento espírita, fazemos. E eis a pergunta, e vamos agora à resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Por que o homem tem mais inteligência, meus amigos, a cada nova existência? Por causa dos intervalos das encarnações, do período que ele passa na erraticidade, né? Onde ele pode desenvolver de uma maneira sem nenhum obstáculo o próprio conhecimento, né? Então veja que os espíritos, eu gosto muito do que os espíritos falam. Eu acho que são poemas, de tão bonito que é. E o mais bonito não é que é uma coisa abstrata, é concreto. Eu às vezes me emociono ao ler essas coisas, por exemplo, do Livro dos Espíritos. E essa pergunta do Kardec, essa resposta, é uma das que eu me emociono de verdade, porque é fantástico. Então, vocês percebam que não tem porque as pessoas têm aquele mito. Ah, eu não leio o Livro dos Espíritos, não, é muito difícil. Não é, meus amigos, não é. Falta é a prática, falta o hábito da leitura, né? Mas vamos lá, ele continua. Os espíritos. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Perceba que essa coisa de dizer que nós estamos todos condenados ao véu do esquecimento absoluto não é verdade. E eu sou prova disso, né? Alguns amigos aqui sabem da nossa história, que da idade de 3, 4 anos até mais ou menos 7, nós tínhamos visões da nossa vida ultrapassada, ao ponto de não aceitar o rosto que nós tínhamos e que ganhamos nessa encarnação. Uma coisa bem, bem louca. E só o Espiritismo veio me explicar o porquê que eu tinha essa reação de não me aceitar como era uma criança, porque eu tinha uma lembrança muito forte da minha vida outra passada, mas lógico, só flashes, não dela completamente. Então aqui a gente percebe que eles dizem isso. Quando o espírito entra na sua vida, ou melhor, desculpa, onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Isso é bem verdade, né? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de ecoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Veja que fantástico. Aqui ele está tratando os espíritos do planejamento reencarnatório, quando o espírito tem condição para tal. Ele vê a vida dele passada, ele vê os erros cometidos, os equívocos, vê também os acertos, e na vida espírita ele se dá conta
de que os erros ele poderia ter evitado e os acertos ele poderia ter aprimorado, né? Então é sempre dada a oportunidade a ele de progredir numa nova encarnação. E lá, junto com esses amigos espirituais que sempre lhes são superiores, é feito um planejamento reencarnatório. E mais, ao chegar aqui, ele não está só. Ele não está ao acaso. Ele ganhou, naquele momento do planejamento encarnatório, um espírito amigo que quer zelar por ele, que o orienta quando ele está mudando o rumo daquela programação reencarnatória. É a intuição. Só que a intuição que nós temos das coisas não só são apenas a voz dos espíritos amigos a nos orientar, não. Também tem outro tipo de intuições. É sobre isso também que os amigos espirituais irão responder. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistes instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofre as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. É por isso que eu digo, isso aqui é poema. E não é um poema abstrato, é concreto, né? Isso é muito bonito. Eu não sei se os amigos sentem da mesma maneira que a gente sente, né? Porque, claro que aqui não está desmerecendo a educação dos pais. É necessária, é básica, é essencial. Porque os pais, notando que seus filhos muitas vezes apresentam determinados comportamentos que não são aceitáveis para a idade, ou até mesmo não é aceitável para qualquer que seja a idade, é dever do pai corrigir o filho. Procurar saber como é o comportamento dele na escola. Se for necessário, levar ele para que profissionais da saúde possam o ouvir, o escutar e ver se ele apresenta algum conflito muito grande, porque conflito todos nós vamos trazer de vidas passadas, quando não estamos criando eles agora nessa atual. Então tudo isso se faz necessário o acompanhamento dos pais. Quando eu digo pais, claro que numa sociedade ideal seria pai e mãe, mas nós não vivemos numa sociedade ideal. Então o avô, a avó, o tio, a tia, quem quer que seja, que zele por aquela criança, tem que lhe dar boas instruções. Porque ele é um ser reencarnado, reencarnante. Ele sabe que ele tem que vencer a muita coisa aqui. E se ele encontrar as pessoas certas no caminho dele, que possa ter com ele sempre diálogo, com amor, muita amorosidade, isso vai fazendo com que a criança se sinta forte e possa vencer a si próprio e elevar-se a si próprio, né? E quando voltar à vida espírita, já vai voltar numa nova condição, porque acertou mais do que errou. Sobre o item 393, Allan Kardec fez o seguinte comentário e é importante nós destacarmos aqui. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas não são são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Nós trazemos, por mais que o esquecimento do passado ele seja uma bênção e necessário, mas ele não é totalmente absoluto no ser. Nós trazemos, meus amigos, né? São coisas instintivas que nós trazemos. Tem gente que diz assim, eu preciso fazer uma regressão de memória. Não tenho nada contra quem faça. Só acho que a casa espírita não deve fazer.
Isso aí é coisa para um profissional competente de saúde, né? Geralmente são terapeutas e tal. Acho ótimo. Agora, cuidado. Cuidado com o que você vai ter certeza, né? Via das dúvidas, é melhor nem ir. Agora, se a pessoa nasce com determinadas dificuldades apresentando em relacionar com as pessoas e em ser uma pessoa que ela almeja e ela não consegue, muitas vezes se faz necessário que ela faça, para que ela tenha certeza. Porque é, é não é convicções. Constatações também não seria a palavra, mas é que o ser humano ele sente algo. Ele mesmo, qualquer um de nós, meus amigos. Quem fomos de vida passada? Faz uma reflexão dos nossos. Pronto, obrigada, muito obrigado, é isso mesmo. Sabe como é que a gente sabe que fomos nas vidas passadas e o que fizemos? É só interrogar a consciência e procurar saber quais são os nossos desejos e nossos vícios. Agora, daí a gente tem uma ideia do que fizemos e de quem éramos, né? Interrogando nossos desejos, nossas tentações, quais são elas. Por aí a gente chega numa certa conclusão. E que às vezes faz necessário procurar um profissional de saúde quando a coisa está nos afetando no nosso caminhar. Não conseguimos ir. Então aí eu recomendo que procure um terapeuta para fazer. Agora, procure saber se é um terapeuta sério e se ele tem realmente sucesso naquilo que ele faz. Porque nessa linha, vamos dizer assim, tem muito picaretas, muito mesmo. Ainda sobre o esquecimento do passado, 398 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o seguinte: as tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? É aquilo que nós já estávamos falando agora há pouco, né? Mas vamos ver o que os espíritos falaram. Sem dúvida, percebam que cada um interrogar sua consciência agora e ver procurar saber sobre as suas tendências, o que você realmente deseja, quais são as suas tentações, daí a gente pode fazer uma ideia, né? Então os espíritos estão respondendo que sim, sem dúvida, até certo ponto. É aquilo que eu digo, a gente pode ter uma ideia. Mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operando no espírito as resoluções que ele tomou no seu estado errante. Perceba o estado errante, na erraticidade, lá que ele estudou profundamente melhor os seus casos e aquilo que ele aqui, quando estivesse, teria que vencer, né? Então, se eu tenho uma tendência para o sexo desvairado, eu sei que isso é uma tendência. Eu não estou fazendo. Muitas vezes me falta oportunidade, mas isso é algo que eu tenho dentro de mim, né? Eu quero participar, gente, isso é uma hipótese, viu? Para depois não estar aí me acusando de qualquer coisa desse tipo, de ser promíscuo. Eu só estou dando uma ideia. Então, se eu não tenho, eu só não tenho oportunidade, mas eu trago isso dentro de mim, então eu sei exatamente o que eu tenho que trabalhar dentro de mim, evitando determinadas coisas, né? Procurando outras coisas para fazer, porque esse é meu fraco. Se eu tenho vontade, desde criança, eu era uma criança cruel com os seres como os animais, com outras crianças, eu fazia intrigas, eu quebrava coisa, botava a culpa no outro, né? Eu já tentei matar um primo, qualquer coisa desse tipo. E se eu vou crescendo, eu tenho desejo de ter uma arma, isso são tendências de vidas passadas que os pais devem observar em seus filhos e devem também trabalhar isso. Porque dessa maneira ele pode ter sido alguém com todas essas ferramentas que hoje ele busca, mas ainda não está na condição de ter em vidas passadas, né? Então veja, as tendências é que nos denunciam quem realmente fomos. E quando são tendências para o mal,
tem que sim ter a resolução dela, e nós temos que buscar nos afastarmos das tentações que porventura possam nos levar a ela. Mas os espíritos só não traz tendências mais, traz as boas. Então, se eu tenho a tendência para orientar os amigos, ajudar o amigo, fazer caridade, que maravilha! Que eu me prenda cada vez mais a essas tendências e que eu possa desenvolver elas cada vez mais de uma maneira sempre positiva, né? Sem interesses outros. Porque muitas vezes fazemos caridade esperando que lá na frente a recompensa venha. Aí, meus amigos, a gente já botou a caridade por terra. Por quê? Pelo seguinte, a ação é boa, é louvável, é um ser que faz caridade, mas ele tem a intenção. A intenção dele não é a caridade pela caridade em si, é sempre de buscar uma recompensa. E quando a recompensa não vem, ele se chateia. Ele acusa Deus e o mundo todo que aquilo que está fazendo era uma besteira. Aí ele demonstra ser o que realmente ele trazia desde o princípio. A intenção não era ajudar por ajudar, mas sim querer que o universo lhe ajudasse de alguma maneira com outras coisas. Tem muita gente que pensa assim, não é? Mas vamos lá. Kardec não se deu ainda satisfeito na pergunta e fez mais uma vez outra. Na 398A. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas nas precedentes? Pode, meus amigos. Pode. E nós temos visto isso. Por isso que antes de nós lermos aqui o que os Espíritos falaram, eu quero fazer aqui esse alerta. Muitas pessoas dizem assim, isso que aconteceu com fulano é resgate de vida passada, ele tinha que passar por isso. Isso é um mito. Não é assim que as coisas funcionam, não. Por quê? Porque nessa pergunta de Kardec, os espíritos vão responder mais ou menos isso. Veja, vai explicar mais ou menos que isso é um mito. Quem pensa dessa maneira, que tudo que acontece aqui é por consequência de vidas passadas. Kardec fez a pergunta e os espíritos respondem. Isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida. Mas, em geral, essas faltas denunciam antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, mas não recuar. Entende? Nós também estamos fazendo a nossa vida no presente. Atualmente estamos construindo alicerces dela. Não só viemos aqui para resgate de vidas passadas, não. Também. Mas esse não é o primordial da reencarnação. É a nossa reeducação, é o nosso aprimoramento moral e intelectual. E Jesus, a espiritualidade maior, sabe que isso não é uma coisa para 3 reencarnações. Leva-se um tempo, sabe? Agora, ele não vai retroagir, né? Mas ele fica ali. Ele cometeu crimes na outra vida. Aí nessa ele não tem que cometer crime nenhum. Ele comete outros. Não das mesmas maneiras, mas outros. Mas não quer dizer que ele regrediu, porque crime é crime. Entende? Ele estacionou. Em vez de ele mudar a resistir às tentações e fazer com que não mais cometesse nenhum, ele não conseguiu. Ele fez. Não usou os mesmos modos, mas fez. É crime da mesma maneira. Não regrediu, estacionou. Ok? Sonhos e sono. Isso é importante. Porque como nós já vimos até aqui, o espírito, a educação do espírito se faz mais fácil na vida espiritual quando ele está desencarnado. Mas nós já descobrimos que mesmo ele passando, ele vindo, como todos nós viemos, com o esquecimento do passado, ele não está só. Porque a partir do momento que ele participou de um planejamento reencarnatório, Deus deu a permissão de que um espírito pudesse cuidar dele. Né? Então nós não estamos sozinhos, nós temos os nossos orientadores espirituais. Então, sonho e sonos também ajudam para que nós possamos manter um contato com eles, porque Kardec fez essa pergunta, 401. Durante o sono, a alma reposa como o corpo? A resposta, não.
O espírito jamais fica inativo. Durante os sonos, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Percebe? Então toda noite se faz importante que nós façamos as nossas orações, possamos fazer leituras edificantes, para que quando o nosso espírito sair do corpo, ele possa entrar em contato com esses espíritos que nos querem bem. E aí nós possamos receber novas resoluções para colocarmos em prática quando retornarmos ao corpo físico, ok? Porém, quem não tem o hábito da oração, tem o hábito de boas leituras, de boas músicas e de algum trabalho assistencial, a coisa fica mais difícil, porque tudo é uma questão de afinidade e sintonia. Se eu sou uma pessoa materialista, eu não procuro Deus, eu só procuro Deus quando a coisa está bem ruim para o meu lado, dificilmente eu terei contato com esses espíritos. Mas eu terei. Porque, né? Se eu penso apenas no meu trabalho, ou eu estou pensando apenas em qualquer coisa que seja menos digno, ao dormir eu vou certeiramente me encontrar com espíritos que pensam da mesma maneira que eu. Se eu sou um alcoólatra, ao dormir eu vou me encontrar com espíritos de alcoólatra. Então minha vontade de beber no outro dia vai ser maior, porque eles vão precisar do meu corpo. Entende? Só para dar uma dica que outras situações também podem ocorrer. Então, o que o homem é no plano carnal, ao dormir ele será também no plano espiritual. Então muitas pessoas alegam: eu não tenho fé, eu não acredito em nada, Deus não existe, eu não sou ajudado em absolutamente nada. Aí eu chamo a atenção dessas pessoas. Como é que você anda? O que você anda fazendo da sua vida? Quais são os teus propósitos? Quais são tuas tendências? Né? Tem gente que diz assim: eu nunca sonhei com nada bom, só sonho com coisa ruim. E o que você faz durante o dia? Tem procurado orar, conversar com Deus, ver um bom vídeo, ouvir uma boa música, ler um bom livro, que te possa trabalhar essas energias e que na hora de dormir possa te colocar em contato com os bons espíritos? Ou você só sabe reclamar, 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 né? E só olhar o lado negativo da vida e fazer disso um espetáculo para os outros? Aí a coisa fica difícil, ok? Meus amigos, chegando quase ao final do nosso quadro, mas também tem essa pergunta que se faz importante respondê-la. Porque muitas pessoas dizem assim: por que não podemos ficar na erraticidade se é mais fácil de aprender? Não é? Por que o espírito não pode evoluir na erraticidade quando desencarnado? Ora, porque aí é muito fácil. Nós já vimos que nesse estado ele tem consciência de tudo. Ele tem uma visão mais ampla de tudo. Qual é o mérito? Né? Então por isso que Deus nos deu a bênção do esquecimento do passado, porque nos dá uma oportunidade de começarmos quase do zero. Do zero não, porque dentro de nós, no nosso subconsciente, está gravado tudo aquilo que nós já fizemos em outras vidas, mas nos deixa quase é, 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 ele nos deixa quase começando do zero, porque nós não temos a condição de lembrarmos de tudo que acontece, que fizemos, né? E também porque no núcleo familiar vai vir muitas vezes nossos desafetos. Então eu vos pergunto, como na espiritualidade alguém poderia amar seu inimigo, mesmo ele tendo consciência de tudo? Muitos não conseguem. Muitos querem e pedem a reencarnação. E diz: eu só vou aceitá-lo se vier a reencarnação. Porque eu não vou lembrar de tudo. Porque nesse tudo, muitas vezes, tem pessoas que trazem mágoas que são difíceis resoluções. E com o esquecimento do passado, a mãe recebe aquele espírito que lhe fez muito mal, mas ela é mãe. Ela sente que ela não gosta muito daquela criança, mas ela diz: eu sou mãe desse menino, eu vou educá-lo, eu vou aprender a amar. E às vezes acontece. Conseguem. E ele é o espírito, porque está em dívida com ela, o que mais ama ela. Né? E vice-versa também acontece. Mas vamos lá, por que não ficamos na erraticidade? Olha, os espíritos errantes,
pode se melhorar na erraticidade com relação à sua evolução, né? Isso nós já vimos até aqui. Porém, é na reencarnação que ele põe em prática tudo o que aprendeu. Entende? Que graça teria se nas escolas o professor, em vez de passar a matéria, nos ensinasse ela, pedisse que nós tivéssemos o esforço de escrever, de estudar, para no dia da prova nós fazermos? Que graça teria se ele nos entregasse aquele livro do professor dele, que muitos alunos gostam, queria, né? No ensino médio, fundamental, que já traz todas as respostas. Qual o nosso esforço nisso, se soubéssemos todas as respostas do livro, né? Não tem nenhuma graça. Então a reencarnação serve para isso, para que nós possamos colocar em prática de uma maneira justa para todos. Todos que aqui estão reencarnados sofrem o processo do esquecimento do passado. Está tendo a chance de começar do zero. Ele pode ter certas intuições daquilo que ele não poderá fazer, mas a certeza absoluta de tudo que ele fez na outra vida, ele não pode ter. Nem mesmo nas regressões de memória. Só vai estudar um determinado fato, ok? Por quê? Porque assim, meus amigos, nós podemos começar, como eu lhes disse, quase do zero. Do zero. Nós podemos amar aonde nós não amamos. Nós podemos caminhar por caminhos que em outras eras nós não caminhamos, por conta das nossas más condutas. Então, na reencarnação, tudo é motivo de renovação, né? Reeducação. E para finalizar, eu vos deixo essa mensagem que é relatada no Evangelho, né? No Novo Testamento. Nicodemos procura Jesus na calada da noite para que seus pares não soubessem que ele estava como é que eu posso dizer, pendendo para o lado de Jesus. Ele já acreditava que Jesus era o Messias, aquela coisa toda, mas por medo dos seus pares se revoltarem e condenarem ele a qualquer coisa, ele procura Jesus na calada da noite e faz um bonito interrogatório que eu vou trazer para vocês na descrição do vídeo embaixo, que está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Então ele diz, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a importância da reencarnação. Tal é a lei, meus amigos. Não tem para onde fugirmos. Se faz necessário, nascemos quantas vezes se fizer necessário, até que nós possamos atingir em nós um determinado grau de entendimento, né? E não mais possamos falhar e nem faltar. E isso é muito gratificante, né? Quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu já acreditava na reencarnação antes, mas eu queria que alguém me dissesse o que era. Até por conta que eu tinha lembranças de vidas passadas, né? E a doutrina espírita me esclareceu tudo isso, graças a Deus. E como eu era uma pessoa que não tinha os livros espíritas ao meu dispor antes, porque para mim eram ignorados, eu estudava muito a Bíblia, procurava estudar do meu jeito. E muitas vezes eu via o sentido de reencarnação nela, seja através da palavra geração, ressurreição, enfim. Eu via esse sentido, mas eu queria alguma coisa a mais. E foi no Espiritismo que eu encontrei essa coisa a mais que nos explicou tudo isso. E lembrando que essa questão de reencarnação não é uma coisa nova do Espiritismo, né? Outras crenças antes do cristianismo até mesmo já acreditavam nisso. Até mesmo o cristianismo acreditava. Foi um concílio lá que a Igreja Católica fez, que desmantelou e tirou dos seus documentos e dos seus dogmas, alguma coisa do tipo, a questão da reencarnação. Mas o que eu quero aqui terminar para os amigos é dizer o seguinte: a espiritualidade maior sabe que não é fácil, né? Como eu já lhes disse antes.
Várias vezes se faz necessário nascer de novo. E o homem só parará de nascer de novo, pelo menos aqui nesse planeta, nós que estamos sujeitos a ele nesse momento, quando já alcançarmos determinadas condições que nós ainda não temos. E eu lembro que Chico Xavier, certa vez, referindo-se a Eurípides Barçanufo, disse o seguinte: Eurípides, para chegar na condição de Eurípides, ele demorou 800 anos, 8 séculos. Então, quem somos nós para exigir de nós mesmos, agora, na atual existência, e com tudo aquilo que sabemos de nós mesmos, uma transformação 100% moral? Não é assim. E a espiritualidade, nesse sentido, ela é paciente. Por isso que Deus nos presenteou com a reencarnação. Agora, nós podemos estar estacionários e nós podemos avançar mais um pouquinho. E nesse avançar mais um pouquinho, nós iremos atingir aquilo que estamos todos fadados a passar, né? Que é a fatalidade do evoluir. Nós iremos todos evoluir, não tenha dúvida. Agora, quanto mais o homem se encontrar estacionário, ele irá sofrer. O segredo de não sofrer é seguir as leis de Deus, né? É tentar procurar fazer aquilo que na vida espiritual nós nos comprometemos aqui fazer e realizar. Ah, eu não sei, sabe? Você não sabe talvez porque você não quer saber. Mas eu já disse, e a espiritualidade também já falou. Interroga a tua consciência, verifica quais são as tuas tendências, as tuas tentações, teus desejos, e aí você vai poder fazer a coisa diferente. Porque essas tendências mais são aquilo que tu fez na outra vida. Então, já tendo pelo menos uma ideia do que são essas tendências, você tem tudo agora para não fazer. Ah, é difícil, eu não resisto, é muita tentação. Se pega a Deus. Ora o teu irmão espiritual que está do teu lado, né? Confia em Jesus. Muda a tua conduta. Se só vai frequentar lugar da tentação, muda. Vai para uma igreja, vai para um centro espírita. No dia que fosse para aquele lugar, vai para esses lugares. E assim, quando você perceber, você já é um pouco melhor do que foi e já está agora compromissada a continuar a se melhorar cada vez mais. Então, meus amigos, tudo é uma questão de querer, né? Tudo é uma questão de força de vontade. Agora, tô eu lá, tô indo, caí. Eita, caí, botei tudo a perder. Não posso ficar no chão. Eu nem posso voltar. É cair e se levantar, cair e se levantar, cair e se levantar. Entende? Até um dia que a gente não vai mais precisar. Está caindo. Porque de tanto cair e levantar, e da nossa insistência de permanecer no bom caminho, chegará um dia que até asas de nós e nós nascerá. Muita paz a todos e espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem, né? Porque nós estamos aqui para isso. Sermos esclarecidos através da doutrina espírita para melhor também esclarecer os demais. Até a próxima, meus amigos.